Ok, estamos gravando. Então tá, boa noite para todos e todas. Boa noite. Muitos de vocês já me viram, eu estou reconhecendo as fisionomias, lembrando, porque faz tempo que eu apareci por aí para fazer avaliação, mas ainda agora que os professores vão aparecendo, eu vou lembrando dos professores, né? Então, todos já me conhecem, ou a maioria já me conhecem, sou professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e dizem eles que sou especialista em alguma coisa aí para fazer avaliação, né? Mas, de qualquer maneira, é uma honra compartilhar novamente o tempo. Já não posso falar do espaço, porque não temos mais espaço, temos só um ciberespaço, mas compartilhar nossos tempos de vida nessa conversa. Eu vou passar, então, a professora Débora para que ela se apresente, que ela não conhece ninguém aí dos novos com que não falamos. Boa noite a todos. Meu nome é Débora Braga, eu sou docente do curso de turismo no Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da Escola de Comunicações e Artes da USP, né? Então, apesar de eu não estar atuando especificamente no curso de Relações Públicas, eu tenho mestrado e doutorado de comunicação, lá é tudo integrado, né? O que não é integrado é jornalismo, e com essa divisão, a extinção, né, das habilitações de comunicação social. Então, lá nós temos publicidade e relações públicas. E estamos aqui para integrar esse processo com o propósito de ouvi-los, de entender e poder fazer um relato da realidade de vocês. Como eu já falei com o professor Josué de manhã, eu acho que a documentação, as informações que nós já temos, identificam a seriedade, a tradição da Unital. E, como o professor Milton falou, agora é para a gente confirmar, né, documentos e se aquilo que está relatado é o que a gente presenciou. Presenciou, mas não é um presente, mas eu acho que depois de um ano e tanto, a gente já está se acostumando, né, com esse formato e que, como o professor Felício falou, já não tem como voltar atrás. As nossas aulas, a nossa forma de relações mudaram já, né? Então é isso. Mas não estou aqui só para eu falar, ao contrário, estou para ouvir. Eu queria só dizer que nós somos pais, todos somos professores, somos pares e, portanto, não estamos aqui com nenhuma intenção de sobrepor uma visão sobre outra, enfim, estamos mais aqui como companheiros e queremos ouvir, e esse é o espaço que, naturalmente, o colegiado, o corpo docente do curso tem para fazer as suas demandas, basicamente porque no nosso relatório, as demandas de vocês, nós somos o instrumento para garantir que as demandas cheguem ao Conselho Estadual de Educação. Então, portanto, não estamos aqui para aferir a qualidade do curso neste momento, enfim, mas sim da atuação docente de vocês, né? Como é que vocês veem isso? E eu começo perguntando se existe uma frequência de reunião de colegiado, se é que vocês chamam assim colegiado também, né? Colegiado de professores. Existe uma frequência estabelecida? Se existe uma frequência, ela corre de quanto em quanto tempo? Bom,
Posso falar? Sim, Tá, por tá todo favor. mundo, tá? Existe uma frequência, sim. Então, geralmente, é interessante porque o departamento, né, de comunicação, então, há uma relação muito próxima dos professores. Eu acredito que a maioria dos professores, né, nós damos aulas em jornalismo, PP, RP, nos cursos de tecnologia, design, PA. Então, há um encontro, né, mensal, para a gente discutir essa relação. Até agora, no estudo remoto, né, o nosso chefe, o professor Josué, várias vezes solicitou que a gente se encontrasse, né, pelo menos uma vez, mensalmente, para que a gente pudesse trocar essas informações. E a maioria aqui também, né, é do NDE. Se não for do curso de Relações Públicas, é do NDE de jornalismo, ou de publicidade e propaganda, ou de design gráfico, ou de produção audiovisual. Então, fora esses encontros mensais, nós temos os encontros semanais do núcleo docente estruturante. Então, Sim. há uma troca muito grande, né? Em um primeiro momento, com a Aline, que é a nossa coordenadora, e também no NDE, que antes de cada grupo dividir para discutir os conteúdos por área, nós temos uma grande discussão da comunicação. Então, esses encontros do NDE semanalmente e mensalmente a gente tem aí essa busca de informação, principalmente agora, né, para discutir como os alunos estão se comportando, como eles estão diariamente, como os professores estão. Então, há vários encontros para que essas decisões e esses diálogos aconteçam. Então, isso significa que não há uma reunião específica do curso de IRP, do colegiado do curso. Ele integra uma reunião geral para todos? Não, tem a de RP, sim. Então, a de RP com qual frequência? Então, nós temos as reuniões com todo mundo, que são fixadas, né? Obviamente, no início do semestre, depois a reunião de acompanhamento e a reunião de fechamento, isso sem contar as que são convocadas quando tem algum assunto. E depois nós temos as reuniões por curso, que são convocadas eventualmente, mas imagino que se a gente for colocar uma frequência de uma vez por mês por cada curso, né? Separadamente. Então, acho que a gente pode pontuar que nós temos reuniões com várias finalidades. As reuniões pedagógicas, que são de todo o departamento, dada essa convergência e essa troca entre os cursos. As reuniões pedagógicas por curso. Nós temos as reuniões formativas, acho que isso é muito importante, que a instituição ela tem um programa chamado Profoco, de capacitação constante e que nós, professores, participamos ativamente. E temos reuniões de devolutivas, por exemplo, de devolutiva da CPA, que somos convocados para discutir qual que é o efeito, né, quais serão as ações em torno dos resultados CPA. Então, a gente tem um conjunto de reuniões que é bastante intenso, mas com essas finalidades distintas. Tá bom. Nessas reuniões específicas do curso de Relações Públicas que o colegiado se estabelece, são realizadas atas dessas reuniões? Professor, nós não temos o procedimento da ata, mas o que é decidido nesse grupo, a gente tem a coordenação, a direção acata. Não existe, na USP tem um colegiado de professores. Aqui as reuniões, elas são instrumentos para se discutir, debater e, a partir daí, formação também dos professores, a partir daí, o que for discutido, o que foi levado para a direção ou que a direção trouxe, a gente debate. Acaba ficando... E delibera. Eu perguntei das atas, e as atas é interessante a gente colocar, professor... As atas se constituem uma memória das demandas que são ofertadas. É que acabam acontecendo do NDE, desculpa, né? A gente tem as atas do NDE e do CONCEP. Eu queria só esclarecer como a gente faz as reuniões do NDE juntos e as atas do NDE, esses assuntos particulares dos colegiados dos cursos também são colocadas. Então, no relato do NDE, na ata do NDE e do CONDEP,
né, que são vamos lá, dois conjuntos formais aí que a gente tem, que são relatados, né, porque cada coordenador que integra esse grupo também pontua para a gente algumas questões que são colocadas especificamente nesses cursos. Então, a ata geral que a gente tem é a do NDE. Bom. Professora, já compreendemos, senão a gente vai ficar fechado nessa questão da formalização para vocês sobre plano de carreira. Eu não ouvi direito, tá professora. cortando, Cortou bastante a sua fala aqui para nós. Então, a gente já entendeu, né, essa questão da formalização das reuniões, e eu queria perguntar para vocês sobre plano de carreira, sobre incentivo à pesquisa, progressão, como é que funciona? Há uma priorização para quem é tempo aí para mim ter bolsa ou algum grado, doutorado. Então, esse ano, o ano passado foi aberto as inscrições para o plano de carreira. Eles fizeram nós, professores, encaminhamos uma série de documentos, né? Com a pandemia, isso foi adiado para esse ano. Então, a universidade como um todo, em todos os departamentos, os professores tiveram essa oportunidade de mandar toda a documentação, né? Uma documentação bastante extensa, mostrando os grupos de pesquisa que nós trabalhamos, os projetos, enfim, né? Toda a nossa vida acadêmica, e está sendo feito um estudo pela administração superior para poder realmente colocar cada professor dentro do seu nível, né? E isso é logicamente, muito bacana, né? A gente sente assim um empenho na administração superior nesse sentido. Quanto ao mestrado, ao doutorado, a universidade apoia bastante. Eu terminei o pós-doc numa universidade federal no Rio Grande do Norte esse ano, né? Eu concluí a pesquisa com apoio total da administração superior. Ia relatar, eu terminei o doutorado faz tempo, em 2005, na PUC São Paulo, né, em comunicação semiótica, e na época eu tive o apoio também de uma bolsa da universidade, que era uma combinação de diminuição de carga horária com recursos. Na verdade, eu usei por pouco tempo, porque depois eu migrei para a Bolsa CAPES, aquele Bolsa Modalidade 2, que permitia, né, a atuação docente. Mas, enfim, um exemplo de que foi bolsista. É o Arcione que está falando. Eu queria relatar também que, nessa questão de apoio da universidade, apesar de a gente ser uma universidade municipal que não tem recursos públicos, nós usamos só as mensalidades dos alunos, a universidade tem uma preocupação com a nossa formação, né? No meu doutorado, eu não tive bolsa por uma decisão, mas depois eu fui fazer um pós-doutorado na Itália pelo Ciências Sem Fronteira, pela CAPES, e a Unital me deu a licença para ficar um ano fazendo meu pós-doutorado no exterior, como um professor da Unital, como pesquisador na Itália, na Universidade de Padova, na Itália. Então, nós temos apoio dentro das possibilidades de uma universidade que não tem os recursos públicos disponíveis, como nas universidades puramente públicas que nós conhecemos, as federais e as estaduais. Mas eu sou, assim como as outras professoras relataram, eu tive todo o apoio da universidade para fazer meu pós-doutorado fora do Brasil. Eu gostaria de ressaltar que a gente também tem um apoio muito grande dentro do departamento, com os pares, né? Sempre que a gente precisa se ausentar para participar de algum congresso, alguma pesquisa, a coordenação, a chefia do departamento, né, dá total apoio e
mesmo os professores, os colegas, né? Aqui eu estou com a professora Renata, que sempre me apoia, a professora Viviane Fushimi, Edilene, são professores da mesma área e a gente troca. E o que eu gosto muito no departamento é a troca, né? A gente continua com uma pesquisa lá no Rio Grande do Norte e a professora Renata também, eu já convidei, ela também está sendo envolvida, né, nessa pesquisa. Então, a gente tem esse relacionamento muito estreito com os professores, né, e eu sinto que o corpo acaba crescendo muito junto, né? E essas reuniões, né, que a gente faz, assim como a Mônica relatou, né, mais ou menos mensalmente, a gente trata muito realmente dessa questão, né? Numa troca de conhecimento, principalmente agora com essa questão da pandemia, a gente tem intensificado muito isso, né? Tem trazido, o meu pós-doc foi na área de tecnologias digitais, né? Eu trabalhei com um programa de mestrado profissionalizante na Faculdade Aberta do Brasil e eu consegui aprender muito, né? Teve uma troca muito grande, né, de experiência dos professores do Brasil inteiro e a gente consegue trazer para dentro do departamento com aceitação muito grande dos colegas, né? Então, a gente acaba montando alguns grupos de estudos dentro do departamento, não formal, apesar de nós termos um grupo de estudo já registrado, né? Mas, assim, essa troca eu acho que é fundamental. Eu gostaria de relatar isso também. Eu queria só completar, dizendo que, assim, existe uma política e procedimentos muito claros. Então, quando sabemos o que fazer, isso existe, né, o procedimento, por exemplo, quando vamos para um congresso, então, sabemos o prazo, tem formulário, sabemos aqui pedir, então, essa política é muito clara. O que nós temos... Mônica, é isso que eu queria saber. Quando se fala assim, apoio total, o que é esse apoio total? Então, vamos lá. Recurso, é o quê? Então, nós temos o procedimento muito claro e isso está instituído na universidade. Agora, nós temos limite de recursos, então nem toda solicitação existe recurso financeiro para apoio. Então, existe uma priorização com critérios bastante claros. Então, esse congresso é mais relevante, alguém que está ligado ao stricto sensu. Então, existe a política, existe o apoio, conhecemos os procedimentos, mas não temos verba para tudo que gostaríamos. Mas a solicitação é feita no departamento? Via departamento, via secretaria, tem um formulário que preenchemos, mandamos para... E o departamento deve ter uma cota diante de toda a universidade e esse planejamento é feito semestralmente. Então, tanto vai para evento, tanto vai para... existe um recurso da universidade como um todo, que é previsto em orçamento, né? Previsto em orçamento, e ele é distribuído entre os departamentos a partir de alguns critérios de prioridade, relevância. Existe professores que estão ligados ao stricto sensu, acabam sendo contemplados, né, por sua atuação mais forte em pesquisa. Deixa eu só fazer uma complementação, professora. Na verdade, a gente tem uma política, todos os professores que entram no doutorado, no pós-doutorado e no mestrado, entram com a solicitação de bolsa. Nós temos uma bolsa de apoio, né? Eu acredito que todos nós fizemos uso durante o mestrado e o pós-doutorado. Então, existe uma verba que é destinada e carga horária também para isso. Uma outra questão, né, que a professora Mônica colocou é que as bolsas de iniciação científica, eu coordeno as bolsas de iniciação científica, nós temos o programa do CNPq, e nós temos a bolsa também da universidade para o PIBIC e para o PIBIT, né? Então, a gente geralmente, a professora Mônica, ela sempre participa, né? A gente sempre participa. Quando nós não orientamos com bolsa PIBIC, Unital ou CNPq, nós ainda temos a bolsa voluntário, porque vários alunos que têm alguma impossibilidade de receber a bolsa, ele acaba também se prontificando a fazer voluntariamente.
tá? Eu queria Então, a gente ressaltar tem que as minhas... programa bem estruturado de bolsas de iniciação também. Eu tenho 4 bolsistas agora, duas CNPq, são todas meninas, 2 CNPq e 2 PIBIC Unital, e as duas bolsistas PIBIC Unital são de relações públicas, né? Das bolsas vigentes agora. E essas bolsas são para projetos desse grupo informal de pesquisa? Para projetos... Não é do informal, não. Então, por exemplo, os bolsas, como funciona, né? Vivi, se quiser falar como coordenadora do programa, mas nós, professores, submetemos projetos que estão ligados à nossa linha de pesquisa. Eu, por exemplo, atuo num programa stricto sensu, né, de desenvolvimento regional, da linha de pesquisa de comunicação para o desenvolvimento regional. Então, os projetos que eu submeto, tanto para a CNPq quanto para a PIBIC e Unital, eles têm que estar relacionados à minha linha de pesquisa, são projetos que existem, coordeno o grupo nessa área cadastrado do CNPq, de avaliação de políticas de desenvolvimento regional, então é tudo articulado e formalizado, né? E aí esses alunos, eles atuam em subprojetos desse projetão. Entendi, obrigada. Milton? Ele está mutado. Está mutado o seu... Eu já desmutei. Nós estamos cumprindo a agenda de um modo assim bastante draconiano, de modo a não atrapalhar as atividades, inclusive, dos alunos. Enfim. Então, boa parte dessas indicações que precisaríamos dispor para montar o nosso relatório, eu queria deixar esses minutos para que, de alguma forma, se vocês quiserem fazer alguma demanda para que a gente pudesse colocar isso em evidência no relatório, né, sintam-se à vontade para solicitar isso como professores do curso, da instituição. Né? Se tiver que precisar de alguma coisa, vocês podem falar agora ou calem-se para sempre. É o momento. Então, aproveitando, eu queria saber se a Aline combinou com vocês que estão entrando aí em aula, como foram selecionados os alunos que participam da União agora na sequência. Quem dá aula agora no curso de RN do João Rangel? A Andréia. Andréia, para qual período? Eu dou aula para o 3º semestre. No primeiro horário agora. A entrada é semestral, né? Então, teoricamente, teriam 6 turmas. Mas com... Não, porque é em turma em andamento. Eles ingressam em turma em andamento. Então, nessa turma eu tenho aluno que é matriculado como 2º semestre e outros que são como 3º, por exemplo. Nosso currículo tem essa flexibilidade. Tá, então, e tem alguém aqui que vai pegar o 5º? Professor, eu vou dar aula para o 7º. Posso responder a sua pergunta? Porque eu estava professora na sala de aula quando a professora Aline foi. A professora Aline esteve na sala de aula e pediu, em cada sala, alunos que se voluntariassem para participar da avaliação, para não interromper a aula. Então, por exemplo, eu sei que no 7º semestre, 4 ou 5 alunos virão para cá, porque era aula. No 5º semestre também, são os alunos que se voluntariaram. As séries. Eu sei porque eu estava dando aula ontem no 5º semestre e ela pediu alunos voluntários. Então, estou satisfeita. Eu identifico um carinho grande de vocês pela instituição, eu identifico
alinhamento, a gente nem chegou a falar, né, de trabalhos interdisciplinares, mas dá para entender aí que há até pela continuidade do corpo docente, né, pela permanência e tal, e agradeço o tempo de vocês aí para essa reunião. Também agradeço a participação de vocês, despendendo tempo de vida de vocês para compartilhar com a gente, de modo que sintam-se, então, à vontade para poder dar aula, fazer qualquer outra coisa que seja mais interessante do que essa no momento. Bom, agradecemos pela oportunidade, né, de conversar um pouquinho, apresentar um pouquinho do nosso curso, que, né, é o nosso dia a dia aqui na instituição. Nós agradecemos mesmo, e eu gostaria só de complementar, né, acredito com o apoio dos meus colegas, que a professora Aline se dedicou muito aí a essa visita de vocês, né, como ela sempre se dedica ao curso como um todo, ao departamento, né. Eu queria deixar registrado, aproveitando que ela não está presente, né, toda a dedicação e todo o apoio e suporte que foi possível, nós demos a ela, mas ela que liderou muito a dedicação aí nessa avaliação, tá bom? Obrigada a todos. Nós agradecemos também. Então, até mais. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite.